Papa Francisco chegou nesta sexta-feira ao Iraque feliz diante da perspectiva de uma visita histórica marcada pela violência que castiga o país e pela pandemia. Durante a viagem, o pontífice espera confortar uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, que se viu dizimada por guerras e perseguições. Francisco, de 84 anos, desembarcou em Bagdá para uma visita de 3 dias e já foi recebido pelo presidente do país, Barham Saleh, e pelo primeiro-ministro Mustafa Al-Kadhimi. Ele deve estender a mão a muçulmanos xiitas durante um encontro altamente simbólico com o grande Ayatollah Ali Sistani, a mais alta autoridade religiosa deste braço do Islã. Esta é a primeira visita de um Papa a este país do Oriente Médio e a primeira viagem do pontífice ao exterior desde o início da pandemia de Covid-19. Nos 3 dias de visita a várias cidades, o Papa vai encontrar poucas pessoas nas estradas, melhoradas para a ocasião, devido a um confinamento total decretado no país. O líder de 1 bilhão e 300 milhões de católicos do mundo percorrerá mais de 1.400 quilômetros em veículos blindados, helicópteros ou aviões, às vezes sobrevoando áreas onde jihadistas do grupo Estado Islâmico ainda estão escondidos. A viagem foi mantida mesmo após um ataque com foguete na última quarta-feira contra uma base que abriga tropas americanas, no episódio mais recente das tensões entre Teherã e Washington neste país. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi certaines personnes sont-elles vaccinées en priorité contre la COVID-19? La vaccination est priorisée en fonction du risque de développer des complications et de décéder de la COVID-19, c'est-à-dire les personnes résidant en CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes vivant en résidence privée pour aînés et celles de 70 ans et plus. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera élargie. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Equipe Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Equipe Olívia Paiva, 514-707-8877. Cocorico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas. Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes. Cocorico. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do terceiro domingo da Quaresma. Os juízos do Senhor são corretos, reconfortantes ao coração, mais doces do que o mel e o favo, e por isso vossos servos guardará. As intenções desta celebração: Edmundo Muniz, Maria do Carmo Carvalho,
Maria Amália Casaca, Landalino Vitória, Gilberto da Ponte, António Matias, João Evangelista Guiomar, Leonildo Miranda, Alfredo Medeiros, Francisco Machado, Maria do Céu Medeiros, Jacinto Pimentel, Alfredo Rodrigues, Leonor Germano, Lucinda Teixeira Pereira e José Fernandes Pereira, Maria dos Anjos Melo e José Furtado Alexandre, José Monteiro, Almas de Guiomar Janeiro, José Calouro, José de Paiva, Irondina Paiva, António Linhares Rosanina, João Luís Tavares, Hilda Rezende Teixeira, Cristina Raposo Torres, Manuel Narciso Torres, Lucinda Teixeira Pereira, Luís Jardim, Maria Lourdes Linhares, António Carvalho, António Raposo, a pedido da família, Ana Maria Roque, Fernando Couto, José Pacheco, Manuel Arruda Botelho, António Raposo, Filomena Vieira, Maria Vilma Couto, Maria dos Anjos Arruda, pelas almas da família Lopes, família Furtado e Amaral, família Bento e Pacheco, Maria de Melo Rodrigues, Francelino Caetano e Aguida Caetano, Manuel e Elvira Dias, José Manuel de Melo, Noé de Miranda, José Couto Souza e Maria Emília Lopes. Em procissão vão o pão e vinho, acompanhados da nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e nosso coração, ao celebrar nossa fé e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebração dessa Eucaristia. E vou acrescentar as intenções já mencionadas para a nossa celebração, também pela alma de Antônio Soares Farias e Clotilde de Jesus Farias, a pedido de Ana Laura. Muito bem, irmãos, nós estamos nesse terceiro domingo da Quaresma. Vamos iniciar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Irmãos, Deus ele nos chama à conversão. O tempo da Quaresma é um tempo para nós pensarmos, refletirmos, meditarmos a nossa vida. Nesses tempos de pandemia que nos entristece, nos abala, nos tira a confiança, mas nós devemos caminhar com a presença de Cristo, sabendo que Ele com certeza nos ajuda em nossa caminhada de conversão e também de enfrentamento das dificuldades que vivemos nos nossos dias. Vamos nesse momento confessar que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Sou a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos.
Deus Pai de misericórdia, fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração, no amor fraterno, os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-se-ás do dia de sábado para o santificares. Honra pai e mãe, a fim de prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adulto, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Refrão: Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Refrão: Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. O temor do Senhor é puro e permanece para sempre. Os justos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. São mais preciosos que ouro, o ouro mais fino, são mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas.
Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então, os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo, tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, aos verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava neles, porque os conhecia todos. Não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Sentar, irmãos. Bem, irmãos, hoje nós podemos olhar para essa cena de Jesus dentro do templo. Bom, e nós podemos ver as ações agressivas de Jesus jogando as moedas pelo chão. Aqui, bem, a gente pode perceber a raiva de Jesus. Embora que nenhum evangelista menciona que Jesus teve um momento de raiva. Eles apenas dizem que ele foi consumido pelo zelo da casa de Deus. Mas na prática, o que Jesus sentiu foi raiva mesmo daquela situação. Porque, como bem dizem os mestres espirituais, não é? A ira piedosa de Deus envolve o zelo pela sua glória. Essa ira piedosa que se manifesta em Jesus. E é uma ira voltada para curar e nunca para fazer dano ao ser humano. Que é uma ira que se volta para a cura do ser humano, mas não para causar-lhe prejuízo, não é? Existe um livro que se chama Angry Like Jesus, Irritado como Jesus. Nesse livro em inglês, o autor menciona, na verdade, que quando Jesus estava com raiva, ele era o único que estava com raiva. Quando os outros estavam com raiva, Jesus nunca estava com raiva junto com os outros. O que torna a raiva de Jesus bastante peculiar, né? Porque ele nunca estava junto, no mesmo sentimento com os outros. Na verdade, isso bem explica, né? Exceto que o fato de que Jesus ele é consumido pelo zelo da casa de Deus. Então, obviamente, que aquilo que Jesus sente são coisas muito peculiares, muito específicas, não é? Bem diferente dos pecadores, ou o que sentem os pecadores. Agora, quando a gente vê Jesus tendo essa raiva dentro do templo, a gente pode se perguntar se não havia segurança dentro do templo. Será que não existiam seguranças ali? Tinha tanto dinheiro ali dentro do templo? É óbvio que tinha seguranças dentro do templo. Aonde tem dinheiro tem polícia, não é? Fazendo a vigia do dinheiro, daquelas mesas de cambistas, milhares de pessoas circulando ali dentro do templo para comprar as ovelhas, os bois, etc. Mas é interessante que ninguém reage contra Jesus. Quando Jesus começa aquela ação de ira, jogando mesa pelo chão, jogando moeda pelo chão, ninguém o ataca para prender Jesus. Mas é Jesus que de fato vai expulsar todo mundo. Ninguém prendeu para expulsar Jesus. Foi Jesus que expulsou todo mundo de dentro do templo, não é? Isso demonstra que a ira divina não pode ser confrontada, que a ira de Jesus nesse momento é a ira de Deus, que se manifesta nesse momento. Ninguém ousa enfrentar, ou enfrentá-lo, na verdade, não é? Mas aqui tem um prenúncio importante, porque a ação de Jesus com agressividade contra os cambistas dentro do templo, jogando as moedas pelo chão, virando as mesas pelo chão, é sinal da destruição do templo. Não vai ficar nada de pé, porque Deus rejeita tudo isso. O fato dele se irar e jogar tudo pelo chão, a ira divina se voltou definitivamente contra o templo. E os animais e os bois sendo expulsos também. Isso significa que o sacrifício é rejeitado também.
Deus não quer mais esse sacrifício. Por isso ele vai instituir outro sacrifício na morte de Jesus. Isso cumpre a profecia de Zacarias, lá no capítulo 14, versículo 24. O que Zacarias falou? Não haverá mais comerciantes na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Em que dia? No dia em que o Filho de Deus pegou um chicote e expulsou todo mundo com bastante força de dentro do templo. Foi o que aconteceu. Nenhum lugar de culto ou de adoração a Deus deveria privilegiar o comércio de câmbio, ou o câmbio, dentro do próprio templo, como eles faziam naquele tempo, não é? O santuário, esse santuário que Jesus está nesse momento purificando, jogando as moedas pelo chão, jogando as mesas pelo chão, ele é uma imagem das almas indisciplinadas nesse mundo. São essas almas apegadas, né, a coisas nesse mundo, matéria, dinheiro e tudo mais, moedas e tudo mais. Essas alminhas que vagam nesse mundo são almas que vagam sem sentido. Quanto mais elas se apegam a esse mundo, mais elas perdem o sentido e o objetivo daquilo que seria a vontade de Deus, né? Ou seja, focar ou setar a vontade de Deus como propósito principal da vida e não colocar em primeiro lugar outras coisas, né? Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E com certeza é um coração roubado, né? Não é um coração roubado por Deus, é um coração roubado pelos tesouros do mundo. Quem roubou quem, né? Pois é, os santos tiveram o coração roubado por Deus, não é? Então, esse santuário, né? Esse santuário tomado por tanta impureza, câmbios, moedas, né? Cambistas, animais e etc., é uma imagem dessas almas que vagam sem sentido nesse mundo. Agora, a gente poderia colocar a relação entre raiva e a santidade, porque Jesus Cristo é santo, mas esse templo se tornou impuro diante de Deus, e isso faz manifestar a raiva dele. A relação entre raiva e santidade é uma coisa que a gente pode perceber aqui, porque a raiva é o quê? A raiva é uma resposta automática que nós damos a certas situações. Às vezes, os seres humanos explodem diante de certas situações porque eles simplesmente sentem raiva, não é? Se uma pessoa guarda a raiva dentro de si para explodir num outro momento qualquer, e essa pessoa ela vai acumulando para deixar explodir num outro momento, quem é a pessoa que vai querer estar perto desse sujeito quando ele resolver explodir? Bom, vai ser semelhante a uma bomba atômica quando explodir. Quem estiver perto que corra, né? Se tiver tempo de correr, não é? Quando a raiva vira fúria, na verdade, nós dizemos coisas e nós fazemos coisas que depois a gente dificilmente consegue mudar. Não é? Porque nós não vamos mudar aquilo que nós fizemos no momento de fúria. Portanto, nunca é uma coisa ideal. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Isto vocês sabem, meus amados irmãos, que todos sejam rápidos para ouvir, vagarosos para falar e mais vagarosos ainda para sentir raiva. Pois a ira do homem não alcança a justiça de Deus. É verdade. É isso que Tiago diz. As palavras de Jesus no Sermão da Montanha apontam no mesmo sentido. Mateus capítulo 5, versículos 22. Mas eu vos digo, a todo aquele que está com raiva de seu irmão, será culpado perante o tribunal. Isso aqui não é uma declaração geral contra toda a raiva. Não é exatamente isso. Mas é um fato espiritual de que a violência sem sentido, por exemplo, como o crime e o assassinato, que são coisas totalmente sem sentido, brotam no fundo de um coração cheio de pecado, de ódio, né? Então esse coração obscuro gera todo tipo de mal, de sentimento, né? De sentimento negro, confuso, obscuro, não é? Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis contra Deus. Não deixeis que o sol se ponha sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque essa é a porta perfeita para o diabo, né? Basta ele ver um foguinho que ele vai incendiar. O foguinho vai virar um fogão, né? Ele vai botar lenha na fogueira. Então é uma porta perfeita, não é? Para Satanás tentar as pessoas.
Tem uma história, é chamada a história do vento e do sol. Essa história estava escrita, foi encontrada numa parede de um sótão, onde os judeus se escondiam dos nazistas. Um dia o vento desafiou o sol, o vento disse para o sol que ele, o vento, era mais forte do que o sol e que ele poderia provar que era mais forte do que o sol. O vento disse: você vê aquele velho que vem caminhando na estrada com um capuz sobre a cabeça? Pois é, eu vou lhe dizer que eu posso fazer ele tirar o capuz primeiro do que você, disse o vento para o sol. Pois bem, o sol se escondeu atrás de uma nuvem e o vento começou a soprar. O vento soprou e o velho lá segurando o capuz. Soprou, o velho segurando. Soprou até o ponto que quase virou um furacão, mas o velho segurava o capuz. O vento desistiu de soprar. Percebeu que o velho não ia tirar o capuz. Daí o sol saiu de trás das nuvens e sorriu bondosamente para o velho. E o velho imediatamente tirou o capuz. Daí o sol concluiu dizendo para o vento o seguinte: perceba que a gentileza e a amizade são mais fortes do que a fúria e a força. A gentileza e a amizade toca já mais o amor, né? Toca mais o ágape de Deus, né? Portanto, a gente precisa sempre acreditar nisso, sempre acreditar nas palavras de Tiago também. Seja lento para a raiva, né? Seja bastante lento para a raiva, porque as palavras que brotam disso daí não são boas, né? Quando as pessoas estão enraivecidas, né? Nesse tempo de Quaresma, a gente também deve pensar nisso, porque nós estamos justamente no período que chama-nos à meditação, a uma reflexão mais profunda, não é? E a purificação do templo que Jesus faz nesse momento é quase uma espécie de desejo de Deus para purificar a alma. A purificação do templo chama a purificação da alma. Então, como nós deveríamos polir a alma nessa Quaresma, não é? Primeiro, livrar-se da negatividade. Nós vamos acumulando negatividade, né? Essa eletricidade negativa, né? Ao ponto em que, nesses tempos de pandemia, as coisas complicam-se muito mais, porque acumulam-se as angústias, o isolamento, a tristeza, a confusão na própria mente da pessoa. E sem contar com os pecados que tem nesse mundo, os problemas, né? As discórdias que há nesse mundo, as maldades que andam nesse mundo. As pessoas que se aproveitam dessa situação de pandemia para fazer outras sofrerem mais ainda, a gente percebe muito essa situação. Tudo isso nos irrita e tudo isso acumula negatividade, que pode tocar a raiva, pode chegar lá. A gente pode ao ponto de acumular uma raiva quase incontida dentro de nós. Então, livrar-se da negatividade é muito importante, né? E livrar-se também dos moldes desse mundo. Porque os moldes desse mundo é o que acontecia no templo. As moedas, o câmbio, os vendedores, etc., não é? Então, o materialismo desse mundo são moldes mundanos, não é? Junto com o hedonismo, porque o hedonismo não há espaço para sacrifício, não há espaço para esforço, não há espaço para trabalho. E hedonismo é isso, não é? A pessoa se desinteressa do tudo, só se interessa por si própria. Então, são tentações que aparecem na nossa vida, justamente nesses tempos que a gente vive de uma maneira tão confusa, tempos difíceis, não é? Que acabam nos tentando também. Peçamos a Deus que a gente possa, de fato, nesse tempo de Quaresma, entender o chamado que a palavra faz para nós, para a nossa conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos preparar o ofertório, vamos cantar. Vale a pena viver por ti.
ó meu Senhor, vale a pena viver por ti, só por amor. Senhor, aceita o sangue do povo que chora a vida cansado. Senhor, aceita o pão do pobre que sofre da enxada na mão. Vale a pena viver por ti, ó meu Senhor. Vale a pena viver por ti, só por amor. Senhor, aceita a dor do pranto salgado que quem chora amor. Senhor, aceita o canto que é desabafo da vida calada. Vale a pena viver por ti, ó meu Senhor. Vale a pena viver por ti, só por amor. Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Deus, Pai de misericórdia, fonte de toda bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração, amor fraterno, os remédios do pecado. Olhai benigno para a confissão de nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, pela oração mais intensa, a caridade mais diligente, participando dos mistérios da renovação cristã, alcance a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos, os santos, os coros celestes, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós um corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Dão-lhes os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo, o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. É bom estarmos juntos, mesa do Senhor, unidos na alegria, partir o pão do amor, na vida caminha
Quem come deste pão não anda sozinho. Quem vive em comunhão, embora sendo muitos, é um do nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos seus. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho. Quem vive em comunhão, formamos a igreja, o corpo do Senhor, que é nós o mundo veja a luz do seu amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho. Quem vive em comunhão. Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós nos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos nesse sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanha. Cantemos glória ao nosso Deus, pelas maravilhas que Ele fez. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, cantai na terra inteira, bendizei o seu nome. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anuncia a sua salvação. Criou-nos para sermos filhos, fez-nos herdeiros do seu reino. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, cantai na terra inteira, bendizei o seu nome. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anuncia a sua salvação. Encaminhou-nos para Cristo pelas palavras dos profetas. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, cantai na terra inteira, bendizei o seu nome. Glória
louvor ao Senhor, anunciai a sua salvação. Terminou a celebração deste domingo e no Evangelho de hoje há palavras que são referidas mais do que uma vez: a raiva e o materialismo. A raiva pode levar muitas das vezes a coisas muito más, até mesmo o homicídio. Ainda o materialismo, muitas das vezes esquecemos de onde viemos e sim aquilo que nós já temos, porque não partilhar daquilo que já conseguimos atingir. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19? Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. A TAP Air Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa. Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das 2 cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. TAP Air Portugal. Portugal, aqui é, aqui na Solé, aqui na Solé, aqui na Solé. Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa
e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Barão ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Martinot. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial.